Eu, Gente, olha, eu tô tomando café, tá? tá, fique à Fica à vontade. vontade. Se alguém, a Eusinéia aí que é nova agora no nosso grupo, Eusinéia, se você precisar levantar, quiser fechar a câmera porque você tá fazendo alguma coisa, fique à vontade, tá? O importante pra gente é a pessoa tá ouvindo e ligada naquilo que a gente tá falando, ok? Eu de vez em quando fecho as câmeras, fecho os microfones de todo mundo, porque fica dando microfonia um no outro, mas é só por isso que eu fecho. Mas quando você quiser falar, levanta a mãozinha que a gente abre e tá tudo certo, né? Então, o texto, pode falar, Kátia. Eusinéia é bem minha convidada, eu que convidei ela. Então, assim, um ponto para a Kátia, Seja bem-vinda. né? Mas vamos lá. O estudo Bem-vinda, Elvi. Já estou íntimo, hein? Já estou íntima. já chamou de Eusi, já virou íntima. Ô, Glória. Quer falar de novo, Kátia? Que a mãozinha tá levantada. Não tô conseguindo tirar a mão, não quero falar, não. Tá bom, pode ficar tranquilo. Então vamos lá. O estudo de hoje fala assim: minhas feridas, né? O que são minhas feridas? Semana assim atrasada a gente estudou sobre a família, não é? E hoje nós vamos falar sobre minhas feridas. Então nós vamos estar olhando para dentro de nós, de cada uma de nós. Quase todas as pessoas possuem feridas que estão na alma e no coração. O que são essas feridas? São os traumas de infâncias, que muita gente ocorreu. Às vezes você perdeu a sua mãe, perdeu o seu pai quando era muito pequena. Às vezes você foi maltratada. Às vezes você era aquele irmão, aquela irmã diferente. Então, assim, muitas vezes isso tornou um trauma de infância. Às vezes você era a magrelinha do grupo, todo mundo chamava, lá vai magrela, né? Quando você ia pra escola, né? A Sônia tá falando que era ela, né? Os outros ficaram, ou então você era gordinho, o pessoal, vai, sua gorda. Aí você já ficava com aquilo na cabeça, né? Às vezes seu cabelo era todo tonhonhon e as pessoas ficavam te chamando de miojo, né? Ou às vezes não. Às vezes você era excluída, né? Então, assim, isso às vezes a gente acha assim, isso é bobeira. Não, isso não é bobeira, não. Isso torna alguns traumas dentro da infância. Às vezes você perdeu algum familiar e você não externou, né? Bom dia, Ledi. Às vezes você não externou essa dor. O que é externar essa dor? Muitas vezes quando ocorre a morte na família, as pessoas têm o costume de fazer assim, não chora não. Quando o choro é quando você está colocando aquela dor que você está sentindo para fora. O choro é como se fosse assim, o seu último escape. Um alívio. É o alívio. Entendeu? Por quê? Porque quando você chora, você tá descarregando aquilo que você tá sentindo. Você já viu que às vezes você chora de alegria? Às vezes a gente chora de alegria, né? Poxa, aconteceu uma coisa, você fica tão feliz, tão feliz, tão feliz que você chora de alegria. E tem outras vezes que acontece as coisas que você fica tão triste, tão triste, tão triste que você chora de tristeza. Às vezes é dentro de uma comoção. Eu sou uma pessoa que eu não posso ver nem propaganda de margarina que eu choro. Se é aquelas propaganda triste. Essa semana eu sentei pra ver um filme. Aí eu tô vendo o filme, eu falei assim, vou ver esse filme que tá com cara de comédia. Eu gosto de filme assim, ou é ação ou é comédia.
Aí eu sentei para ver o filme, toda a prosa, e tô eu vendo o filme. Aí daqui a pouco o filme começou a ficar triste. Triste. Gente, no final do filme, eu tava agarrada com os cachorrinhos. Assim. Aí depois eu entendi Deus dele. Aí depois eu mesmo falei assim, desculpa, Deus, isso é filme, Senhor, não se mete nessa história, não, coisa da minha cabeça. Mas é porque eu entro dentro da história e me emociono e choro. Eu sou assim, naturalmente. Sou uma pessoa muito reconhecida, assim, na feição. Se eu tô feliz, a minha cara tá feliz. Se eu não tô feliz, minha cara já diz logo. E eu sou do tipo que eu não sei muito nem disfarçar, né? Às vezes são brigas, são abandonos, são abusos que você sofreu. E abusos, as pessoas pensam assim, logo assim, é abuso sexual? Não, não tem só abuso sexual. Tem abuso moral, tem abuso intelectual, tem aqueles que falam pra você que você não é nada, que você não é ninguém, que você é burra, que você não vai aprender, que você não vai pra frente. Isso são abusos, né? Às vezes, assim, foi divórcio, e foi um divórcio traumático, foi uma coisa assim que te chocou, que te deixou triste. Eu acho que todo divórcio é triste, mas tem uns que eu acho que são piores do que outros, né? Tem uns que as pessoas pegam e falam assim, não adianta mais tentar, que isso aqui não vai ter mais solução, e abre mão daquilo, ok. Outros não são assim, são violentos, são turbulentos, que não deixam você ter muita, vamos dizer assim, como escapar daquele meio que você está ali. Então isso também se torna uma ferida, né? Às vezes, se você pensar bem, por que você está falando que isso é uma ferida? Porque isso feriu você na hora que a coisa ocorreu ou que as coisas estão ocorrendo. E por causa daquela fala que a gente às vezes diz assim, não, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Não, eu não fiquei zangada com isso não. Que isso, zangada com isso? Não, tô não. Tá tudo bem. Quando não está. Quando você tinha que ter externado todo aquele sentimento, toda aquela dor, né? Às vezes a decepção é com os filhos, com os amigos, com a pessoa que você ama. Às vezes você tem decepção até com a religião, com a igreja, com o pastor, com a liderança. E porque você não externou aquilo, aquilo virou uma ferida. Giane, mas você já pensou chegar no meio da igreja e falar assim, fulano, o que você fez pra mim? Eu não gostei disso não. Mas não é assim. É você chegar com a pessoa, no tete a tete, no momento que aquilo já acalmou no seu coração, não no momento da discussão ou no momento que a pessoa te falou alguma coisa. Mas no momento que você estiver mais calma, chegar e falar assim, né, poxa, Soninha, você falou aquele negócio pra mim, eu fiquei tão triste, eu não gostei não. Talvez na hora que Sônia for me explicar, eu entenda que ela não falou nem aquilo com intenção de me magoar. E talvez eu consiga curar aquela ferida. Vocês estão entendendo? Mas se eu guardar aquilo pra mim, o que acontece? Aquilo vai crescendo dentro do meu coração. Então ela fala assim o texto, que a gente tem que olhar que não só a religião, não só na igreja, não só na casa, não só no nosso serviço, mas não deixar que aquilo cresça e vire o quê? Um pé de árvore. Porque a ferida, você já viu que a ferida começa com um negócio assim pequenininho? Quando a gente vê esses filmes de cirurgia, né? Ou até documentário mesmo de cirurgia, o que o médico faz? Ele
passa a mão naquele lugar que ele vai cortar, ele segura e dá o primeiro talho, não é isso? Ele começa cortando. E você já viu isso? Não. Ele pensa para onde vai, né? Ele pensa para onde que ele vai cortar e dali que ele segue. A ferida é como se fosse aquele primeiro talho. Se você não for ali, não remendar, não acertar, o que acontece? Aquilo vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo e depois fica de um jeito que você não sabe mais como consertar. Como colocar em ordem. Então, nós vamos entender agora o bálsamo do amor de Deus. Meu Deus. Ai, que coisa linda. Ana Júlia chegou na reunião. Né? Ana Júlia chegou na reunião. Vamos abrir. Chegou ela. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Isaías 49, versículo 15. Ela dá tchau pra tia. Dá tchau pra tia, né? Tchau. Quer apanhar, né? Então, assim, Isaías 49, 15. Alguém quer ler? Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Viu? Eu, todavia, não me esquecerei de quem? De ti. Pode até uma mãe se esquecer do filho que ela amamenta. Mas Deus não se esquece de você. Isso é lindo, gente. Isso é profundo. Deus não esquece de você. Uma mãe se esquecer do filho que amamenta é uma cena forte, né? Que vamos dizer assim, é como se você acabasse de ter o bebezinho, não vou amamentar não, vou largar por ali, ele vai se virar sozinho. Mesmo que isso acontecesse, Deus não esquece de você. Muitas vezes nós nos sentimos só, né? Nós falamos assim, eu tô sozinho, eu tô abandonado, né? Se nós somos da turma do sanguíneo, do fleumático, a gente já fala, eu tô sozinho, eu tô abandonado, ninguém gosta de mim. Aí Deus lembra pra você assim, olha, mesmo que a mãe esqueça do filho que ela amamenta, eu não me esqueço de você. Nunca Deus esquece de nós. Infelizmente, muitas vezes, somos nós que não confiamos no poderio de Deus e viramos as costas. A gente acha assim, eu mesmo vou resolver isso. Pode deixar comigo. Não tem aquela história? Pode deixar comigo que eu resolvo. Quando a gente deveria confiar em Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Jeremias. Hoje a gente vai usar bastante a Bíblia, tá? Jeremias 31, 3. E vamos ver o que Deus nos diz, né? Jeremias 31, 3. Pode ler, Ilma. De longe o Senhor lhe apareceu dizendo, com amor eterno eu amei, por isso com bondade atraí. Viu? Com amor eterno ele faz o quê? Ele nos ama. Ele nos ama. E com a bondade ele vem e nos atrai.
Gente, isso tudo está falando para curar as nossas feridas. Ele é o bálsamo de Gileade que é derramado sobre a nossa vida, sobre nossas vidas, para fazer a diferença. O Espírito Santo que veio habitar nos nossos corações quando a gente aceitou a Jesus, quer derramar esse bálsamo e curar as feridas. Mas como ele vai curar essas feridas? Quando eu falo. Sabe qual é a principal palavra que o inimigo sopra em nossos ouvidos? Isso aí não é nada não, esse trauma seu de infância não é trauma não, menina. Isso aí foi brincadeira que fizeram com você, esquece isso. E você não externa essa dor e isso fica dentro de você, te incomodando, te magoando. Às vezes aquilo tá ali dentro e você nem puxa na sua consciência o que é que te afeta. Você já viu quando você tá triste, você nem sabe por que você tá triste? Você só tá triste. Porque tem algo te incomodando que ainda não foi curado na sua alma. Aí a palavra de Deus fala assim, em João 3,16, que todo mundo conhece esse versículo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem o quê? A vida eterna. Ah, Gênio, mas aí você tá falando de salvação e de vida eterna, eu sei. Mas eu quero que a sua vida, enquanto está aqui na Terra, seja uma vida de qualidade. Às vezes as pessoas confundem qualidade quando você ter todas as coisas. Eu tenho aqueles móveis de última linha, eu tenho aquelas roupas da grife, aqueles sapatos bonitos que tem para vender não sei aonde. Não. Vida de qualidade é você estar bem. Claro que se você puder ter as outras coisas também, tá bom também, né? Vamos nos ver felizes, né? Mas a paz interna dentro do coração é o que te traz felicidade. Mas, Giane, como que eu vou resolver isso? Bem, o melhor remédio para curar as nossas feridas é o amor de Deus. É o amor de Deus. Mas como esse bálsamo pode ser derramado sobre a minha vida? O bálsamo pode ser derramado sobre a minha vida de várias formas. Eu posso ter uma conversa particular com Deus, em que eu vou fazer a minha lista de coisas que já me magoaram e pedir ao Espírito Santo que feche essas feridas. Ou se eu tiver dificuldade em curar essas feridas sozinha, eu e o Espírito Santo, eu vou pedir ajuda de alguém. Giane, eu vou falar isso para quem? Bem, você tem o pastor, você tem a Eva, né, que é a esposa do pastor, que também pode te auxiliar, se você não se sentir à vontade em conversar com o pastor. Você tem aqueles que lideram você, que você pode conversar. Mas sempre pedindo a direção do Espírito Santo. Talvez doa falar sobre esses assuntos? Dói. Porque são feridas. Não são feridas? Então, claro, se são feridas, vão doer, vão machucar, vão magoar.
Mas se eu conseguir derramar o bálsamo sobre as feridas, elas vão ser curadas. Lembra daquela parábola que Jesus contou, né? Daquele homem que apanhou, foi assaltado e caiu, e passou um, e passou outro, e passou outro, e só o samaritano que foi lá e ajudou. O que ele fez? Ele lavou as feridas, ele derramou azeite sobre as feridas, ele pagou para que ele fosse cuidado ali, né? Olha, tá aqui, deixa ele dormir aí no quarto, ficar nessa pousada, e se faltar mais alguma coisa, na volta eu acerto com você. O que o samaritano fez? Ele cuidou das feridas. A própria pessoa conseguiu cuidar das suas feridas sozinha, que apanhou? Não. Ele precisou de alguém para ajudar. Eu vou falar uma coisa. Muitas vezes, a maneira como você até trata o outro, julga o outro e mede o outro, é a maneira como você foi tratada. E você não conseguiu curar aquilo. Até quando o inimigo diz pra você assim, você não precisa curar nada não, você tá ótima do jeito que você tá. Também é para cegar você e aquilo continuar ferindo o seu coração. A palavra de Deus diz assim em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que ele vai fazer? Vai aliviar. Vai trazer um descanso para você. Vai derramar um bálsamo sobre a sua vida. Quando eu falei assim que o melhor remédio para curar nossas feridas é o amor de Deus, é o amor de Deus. Quando experimentamos ele como esse bálsamo espiritual sobre as feridas da alma, lavando, tratando, curando, tudo isso porque o amor de Deus é um amor muito maior do que o nosso amor. Ele é sobrenatural. Ele transcende a nossa razão. Ele é além daquilo que nós pensamos ou pedimos. Então, assim, esse amor é imenso. É incomensurável. A gente não pode medir. Outra maneira que a gente fica pensando que surgem as feridas em nossa alma é pelas coisas que nós mesmos fazemos. Aí já não é mais o que fizeram pra gente. Já não tá mais naquele primeiro grupo lá que a gente leu, que eu falei pra vocês, né? Mas essa aqui que nós mesmos fazemos é quando nós mentimos, quando nós traímos, quando nós abandonamos, quando nós iludimos, decepcionamos, abusamos e fazemos outras coisas desse nível contra as pessoas que nós amamos. Isso se chama pecado. O pecado também corrói a nossa alma. A experiência do salmista Davi nos mostra isso. Lá no Salmo 32, 3, abre lá que nós vamos ler, né? O que Davi fala nesse salmo pra gente? Salmos 32, versículo 3. Amém? Ele fala assim: enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias, enquanto eu me
calei. O que quer dizer isso? Enquanto eu não confessei. Então, se eu mentia, eu não vou mentir mais. Isso é difícil? É. Porque os outros inventou que tem uma tal de mentira branca que não existe, gente. Não existe mentira branca, mentira preta, mentira mais ou menos. Mentira é mentira. Não tem meia mentira, tem mentira. Tem uma verdade que é dolorida, mas que é verdade. Muitas vezes, quando você tá numa situação que a pessoa fala assim, fala a verdade pra mim. Eu vou te dizer uma outra resposta que você pode dar. Você está pronto para ouvir a verdade agora? Não é que você não vai falar a verdade. É que você tem que pesar. Você tá pronto? Porque às vezes a pessoa fala assim, não é? Você não já ouviu isso? Pode falar, fala a verdade pra mim. O que você acha disso? Aí você olha assim, você sabe que a situação tá ruim pro lado da pessoa. Aí você fica olhando assim, fica pensando assim, eu vou falar a verdade ou não vou falar a verdade? Mas aí eu vou te dizer uma coisa. Se você mentir, quem é o pai da mentira? É o diabo. Você quer ser filha dele? Não. Eu não quero, você não quer, ninguém quer ser filha dele. Eu não quero esse vínculo com ele. Então o que você faz? É melhor você falar a verdade. Agora, você tem que pesar a mão só em uma coisa. A verdade não é sincericídio. Sabe aquele negócio assim de ser tão sincera que vai ofender o outro? Ai, fulano, ai, eu acho que meu cabelo tá horrível. O que você acha? Ele tá horrível, não tá? Aí você pega e fala assim, tá horrível mesmo, tá ridículo esse cabelo. Se eu fosse você, cortava tudo, zerava, menino, porque isso aí não tem mais jeito, não. Esse negócio aí... Ups. Então, isso é ser sincero além da conta, né não? Você aproveitou que a pessoa perguntou, o cabelo da pessoa tá esquisitinho mesmo. E você pegou e fez o quê? Ah, vou aproveitar, me perguntou, vou logo falar que aquele cabelo já tá esquisito. Tá meio esquisito demais. Cuidado. Porque a palavra depois de dita não tem como eu recuperar ela de volta, pegar ela pra mim. Já falei. Então você tome cuidado. Você pode chegar e falar assim, se o cabelo tá muito esquisito, você pega e fala assim, tá bom não. No meu ponto de vista não tá bom não. Você entendeu? Você foi sincera, não tá bom, não tá? Tá bom, não. Mas você não precisa esculachar a pessoa, precisa? Teve uma época... Pode falar, Soninha. Tá fechado seu microfone. Eu já respondo assim para a pessoa, olha, se você tá gostando assim, o importante é que você tá gostando, o importante é você gostar do jeito como ele está. Aí a pessoa vai fazer sua reflexão. Eu não respondo não, eu acho que se é para dar uma resposta negativa, é melhor a gente ficar quietinho. Por si só, as coisas já falam, a pessoa já vai tomar a consciência. Muitas vezes aqui, isso acontece até aqui em casa. Às vezes eu já não estou achando bem, vou pedir a opinião do outro, e o outro já fala para mim, pô, isso tá ridículo, vai lá trocar isso. Então, isso... Essa combinação não ficou boa, né? Tem vezes que você fala assim, tem vezes que a pessoa, essa combinação aí não ficou boa, não. Não, aqui em casa eu derrubo mesmo, joga para derrubar, aí eu evito até perguntar.
porque eu acho que a gente tem que dar uma palavra suave pro outro. Olha, você gostou? A pessoa já sabe. Palavra suave, isso foi boa. Palavra suave, né? Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Teve uma época na minha casa, eu acho que é por isso que hoje eu gosto tanto de espelho, tenho tanto espelho na minha casa. Teve uma época na minha casa que eu só tinha um espelho curtinho. Assim, era curto, né? Não dava pra ver o corpo inteiro. E eu acho que eu já falei isso aqui uma vez, eu vou repetir se eu não falei. Eu sou cega de uma vista, então a minha visão periférica, assim, não é grandes coisas, não. Tem vezes que eu passo pelo... A pessoa tá sentada do lado contrário que eu enxergo, minha filha, eu não vejo mesmo, eu passo direto, vou embora, não falo. Tem vezes que as pessoas pensam que eu tô de mal, tô zangada. Não, é que eu não vi mesmo. E tá tudo certo. Pra mim, tá tudo certo. E eu fazia umas combinação de blusa com calça meio esquisito. Porque eu acho que eu não vi o corpo inteiro, aí saía esquisito. E eu ia prosa trabalhar e voltava e ia. Aí um dia eu passei e parei num lugar assim, vi um espelho assim inteiro, assim, eu... Sabe quando você regala o olho assim? Aí eu falei assim, gente, como é que eu botei essa blusa com essa calça que corre? Sou eu mesma. Eu fiquei pensando assim, parecia que era flor com lista com flor, negócio esquisito, Aí eu cheguei em casa, olhei pra minha filha, falei assim, poxa Mariana, você não viu que sua mãe saiu esquisita assim? Mãe, a senhora já anda esquisita há muito tempo. Mas eu achei que a senhora que queria andar esquisita assim, aí eu falei nada. Falei, minha filha, por favor, quando você vê sua mãe sair ridícula assim, você fala. Não deixa sua mãe sair feia. Porque vocês já viram que tem um negócio assim, pra quem é casado, marido, eles não servem pra dar opinião, não. Que a gente pode botar roxo com cor de abóbora, misturar o preto no meio, botar um vermelho, botar um verde saindo assim por cima, que eles falam assim, tá ótimo. Eles não entendem muito. Parece assim, tá ótimo. Nada, fala pra eles, tá ótimo. E você tá saindo esquisita. Então, assim, depois do espelho inteiro, eu comecei a ver melhor as combinações. Não usou mais estampado com listado. Não. Nem listado não, diferente do outro. Não. Mas aí eu vou dizer uma coisa pra vocês, trazendo isso pra nossa vida. Muitas vezes você tem que se olhar por inteiro. Sabe? Olhar pra dentro de você por inteiro. Dói. Machuca. Mas às vezes precisamos ser curados. Precisamos tratar esse trauma que nos dói. Então, assim, o salmista Davi falou assim, enquanto eu me calei, não foi isso? Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelo meu constante gemido todo dia. E Davi era um homem que a Bíblia fala que ele andava segundo o coração de Deus. Mas ele se calou. Então tem algumas coisas que a gente tem que tomar isso como atitudes para prevenir. A Bíblia nos ensina duas coisas, várias coisas, né? Mas vamos falar de algumas. Primeiro, lá em Efésios 4:26 fala assim, irai-vos, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Tem versões que falam assim, ó, irados e não pequem, não deixe o sol
Não durmam com raiva. Isso serve para tudo. Para casal, para irmãos, para pai e mãe, para família. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Por quê? Porque senão aquilo cresce. Aquilo cresce. A raiva cresce. A mágoa cresce. E às vezes o negócio que era desse tamanho assim, pequenininho assim, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, daqui a pouco já é uma mão inteira. Você entendeu? Essa palavra hoje é para mim, tô meio irada. Mas não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. O que quer falar quando fala assim, irai-vos? Porque eu sou ser humano. Eu fico zangada. Eu fico com raiva. Eu fico aborrecida. Mas eu não posso deixar que o sol se ponha sobre a minha ira. O que é o ficar zangada? A mamãe Alguém falou alguma coisa com falou um você. negócio pra você e você não gostou. Isso. Mamãe foi lá, me esculachou. Eu fiquei zangada, mas eu pensei assim, poxa, minha mãe tem 86 anos, é melhor não... 85. É melhor não responder ela, não. Mas eu fiquei com aquilo zangada. Aí eu vim pra casa zangada. Aí eu entro dentro de casa. O que quer dizer isso? Que eu vou botar pra fora. Eu vou falar. Às vezes você vai falar com você mesmo. É, porque ela falou isso pra mim, mas eu não gostei, eu fiquei irada, fiquei zangada. Mas aí você vai tentando consertar aquela situação dentro de você. Não é isso? Eu não vou deixar eu dormir com raiva da minha mãe. Mãe, eu só tô dando um exemplo, tá? Não tô zangada, não. Graças a Deus. Então, assim... O que eu quero dizer com isso? Antes de eu dormir, antes do sol se pôr sobre a minha ira, eu vou sentar e vou conversar com Deus. Deus, isso aborreceu o meu coração. Minha mãe falou aquilo pra mim, eu não gostei, sim. Não gostei. Isso me aborreceu, fiquei zangada, fiquei aborrecida. Mas eu não quero que isso se torne uma ferida no meu coração. Eu não quero que isso seja uma mágoa. Eu não quero deixar isso crescer. Às vezes não foi sua mãe. Às vezes foi seu marido. Às vezes a gente não tá bem um dia e a pessoa pega e chama a gente de gordinho. Poxa, você já não tá bem e a pessoa fala que você tá gordo? Às vezes você já não tá bem, a pessoa fala mal do seu cabelo. Às vezes você já não tá legal, o outro já diz um defeito que você sabe que você tem. Ah, mas você é muito implicante. Ah, você é chata. Ah, você é rabugenta. Aí você fica assim. E às vezes você sabe até que você é chata. Você é implicante, mas você não quer que o outro fale que você é. Você não sabe disso? Não tem vezes que a pessoa fala um negócio pra você que você já até sabe, mas você não quer saber? Então, assim, não deixa o sol se expor sobre a sua ira. Tem uma dica minha pessoal. Talvez o que sirva pra mim não vai servir pra você, mas eu vou te dar essa dica. Tem a dica do copo d'água, que vocês já conhecem, né? Tá? O momento tá difícil, tá complicado, tá não sei o quê. Você enche a boca d'água e fica com aquela água remoendo ali na boca. Não engole, não desce, fica só com ela remoendo ali na boca.
Por quê? Porque enquanto você tá com a boca cheia d'água, você não vai poder brigar com ninguém, né? Não vai sair cuspindo água em cima do outro. Então, você pode segurar a boca d'água. Tem vezes que a discussão já ocorreu. E você tá procurando um jeito de acertar aquela situação. Mas o errado é o outro. Foi fulano que falou assim pra mim. Mas Deus não falou pra eu mandar o outro vir aqui se consertar comigo. Ele falou pra eu ir lá e me consertar com meu irmão. Então vou eu lá e me conserto. Mas não é pra eu chegar lá no outro, né? Eu virar pra Beth e falar assim: ó, Beth, sabe aquele dia você falou aquele negócio pra mim? Então, eu vim aqui te perdoar, tá, Beth? Não. Não é isso que Deus falou, não. Ele falou pra mim chegar pra Beth e falar assim: olha, Beth, você me desculpa se eu te ofendi, se eu te magoei, se as minhas palavras não foram boas. E se de alguma forma eu magoei o teu coração. Primeiro que você vai estar fazendo o que o provérbio falou, né? Amontoando brasa viva na cabeça do inimigo. Por quê? Se ele que te ofendeu e você que pede perdão, ele já vai ficar com... Eita, que eu tenho que pesar essa situação e ver bem o que está ocorrendo. E segundo, quando você coloca dessa forma, você tirou o peso de cima de você. O peso é dele, não é mais seu. Quem carrega o saco de batata podre é ele, não é você. Você já pediu perdão. Você já se exonerou daquilo. Aí vem o seu momento a sós com Deus. Diga número 2. Na hora do seu banho. Não tem? Quando a gente vai jogar aquele sabonete líquido assim na esponja, ou quando a gente vai passar o sabonete assim na esponja, por que a gente usa a esponja para tomar banho? Para tirar as peles que estão mortas do corpo da gente, não é para isso? Para lavar as dobrinhas, para limpar tudo. Então, conforme eu vou passando aquela esponja no meu corpo, e vou limpando e lavando o meu rosto e tirando todas as impurezas, eu vou pedindo para Deus: Senhor, do mesmo jeito que esse sabão tá lavando o meu corpo, eu quero pedir para o Senhor lavar a minha alma e curar as minhas feridas. Aí é esse momento que Beth vai chegar e vai falar assim: sabe, Deus, a Jeane aquele dia falou aquilo pra mim e me magoou. Mas eu quero que o Senhor faça com que essa água que tá lavando esse corpo, esse sabão, limpe essa ferida da minha alma e não deixe mais eu ficar assim. Eu quero que o Senhor vá lá e incomode a Jeane para ela entender que ela me magoou. E me dê uma oportunidade de uma hora eu consertar essa história. Talvez não seja amanhã, talvez não seja hoje, talvez seja daqui a um mês. Mas peça a Deus para Ele te dar essa oportunidade de conserto, de acerto, de acertar essa história. Vocês estão entendendo? É difícil? É. Não é fácil não, gente. Não é um negócio fácil não. A gente ser magoada, ser ferida, ser maltratada, ser humilhada, não é fácil. Perdoar não é fácil. Mas faz tão bem pra gente. Eu carreguei por muito tempo uma batata podre. Que eu falo que a gente carregar o saco de batata podre é quando a gente tá com aquela ferida e que a gente mesmo não quer deixar fechar. Eu me senti muito magoada, muito triste, muito ofendida quando eu passei pelo meu divórcio, que concretizei aquela separação
que terminei um casamento de 17 anos, que eu terminei daquela forma que eu apanhei. E eu não me achava merecedora de apanhar. E por muito tempo, e eu tenho que ser muito sincera com vocês, eu carreguei aquela dor, aquela raiva no coração, que eu falava assim, não desejo a morte, não. Que isso? Morte. Morte é coisa rápida, né, gente? Pegou, morreu. Gente, eu rogava tanta praga que depois eu tive que fazer uma sessão quase de descarrego comigo para tirar todas aquelas pragas que eu roguei na pessoa. Eu desejava que a pessoa batesse com o carro e ficasse preso nas ferragens. Mas eu queria só que batesse e ficasse preso? Não, eu queria que o carro capotasse, a pessoa batesse, ficasse preso nas ferragens, ficasse abandonado e fosse achado depois de uns 3 dias ainda vivo. Porque eu queria que ele sentisse dor. Vocês estão entendendo a profundidade? Isso é doído, né? É mais doído ainda confessar que eu desejei esse mal. E mais doído ainda pensar que eu que sou a cristã e ele não. Mas eu desejei? Eu vou mentir? Falar, não, que isso foi uma maravilha, menina. Foi uma coisa assim, dos deuses. Não foi. Até isso ser curado na minha alma, custou. Até um dia que o Espírito Santo me puxou no canto assim, me chamou a atenção. Quando eu ia falar sobre um assunto, ele falou, você não pode falar sobre isso não. Porque você ainda não perdoou. Teu coração tá mais sujo do que piche de asfalto. Gente, aquilo doeu em mim. Porque eu me achava com razão. Afinal, a pessoa tinha me batido. Eu tinha razão de ter mágoa. Eu me achava com a razão de tudo. Eu tinha razão de ter ódio. Eu tinha razão de ter raiva. Depois eu vi que eu não tinha razão nenhuma. Deus apanhou muito mais do que eu apanhei. Paulo sofreu muito mais do que eu sofri. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque quando ele foi ser crucificado de cabeça para cima, ele falou assim, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Não sou digno. Então, muitas vezes a gente se acha o senhor da razão. É porque fulano, é porque Beltrano, é porque fez isso. Ok. Fez. Você mereceu? Não. Mas Deus sofreu muito mais por você. Então, deixa Deus curar essa ferida. Deixa Deus derramar o bálsamo no seu coração. Gente, quando eu pedi perdão a Deus, quando Deus derramou o bálsamo dele e eu senti aquele bálsamo descendo e me curando, eu vou falar uma coisa para vocês. Não tem alívio melhor. Hoje, eu consigo ter um relacionamento de fala, de conversa com Alberto que eu nunca pensei que eu teria. E realmente não me afeta. Realmente Deus derramou o bálsamo. Ele um dia pode ser que ele tenha que se acertar com Deus. Aí não é problema meu. Porque eu já o perdoei. E tô sendo sincera com vocês. Não me afeta.
Enquanto eu não perdoei, eu só de ver a pessoa, eu tremia. Porque aquilo me afetava. Vinha uma gastura por dentro, uma raiva, um negócio entalado aqui. E depois que aquilo não me afeta mais. Ah, eu sou a melhor pessoa do mundo? Não, não sou, gente. É porque não sou eu que tenho que carregar a batata podre. Você tá entendendo? É o outro que fez pra você, não foi você que fez pra ele. A palavra de Deus fala assim, ó, em Hebreus 12:15. Cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio delas muitos sejam contaminados. Não deixa que sua dor contamine as pessoas à sua volta. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você não fica satisfeito de você ficar zangado sozinho. Tem que todo mundo ficar zangado também. Você viu o que fulano fez pra mim? Ó, fulano, se eu fosse você, eu não confiava mais nela, não. Não tem disso? Você não já escutou isso? Alguém falando isso pra você? Ó, eu vi você sentada perto de fulano domingo. Cuidado, tá? Que fulano é fofoqueiro, hein? Então, cuidado com a raiz de amargura que você tá espalhando por aí. Cuidado com isso. Porque por meio dela você não vai contaminar um montão de gente à sua volta. Seja bom, seja doce, seja agradável, seja aquele que vai derramar o bálsamo sobre a vida do outro. Confie no poder do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Confie nesse poder. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos a comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Temos que andar na luz. Temos que ser o bálsamo de Gileade. Nós temos que confiar. A palavra de Deus diz que quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e abandona alcançará misericórdia. Eu alcancei misericórdia quando eu confessei que aquilo me doía. E não é só sobre o que o outro fez para você, não. É sobre o que você também já fez pelo outro. Você sabe muitas vezes a palavra que você já falou que foi dura, que magoou, que ofendeu, que humilhou. O julgamento que você fez. Então, assim, temos que aprender, confessar e não mais fazer aquilo que desagrada a Deus. Ah, Jane, mas até ontem eu fiz. Ok, até ontem. Hoje eu não preciso mais fazer. Preciso fazer hoje? Não. Fiz até quando? Até ontem. Hoje eu confesso e abandono. A gente tem que aprender com Jesus que tanto o perdão recebido quanto o perdão oferecido são poderosos remédios para a cura da alma. O perdão penetra, purifica, a consciência cheia de culpa e remorso, ódio ou amargura. Ele é como um poderoso alvejante que vai limpando tudo e vai purificando. É como se a gente pegasse aquela roupa assim que tá guardada há muito tempo. Não tem quando a gente tem aquela roupa clara assim, branquinha, que a gente guardou, quando a gente vai pegar para usar, ela tá toda amarelada. Aí a gente, poxa, eu queria vestir essa roupa. O que a gente faz? A gente bate o sabão em pó, bota ele numa água quente, bota o cloro ali e faz o quê? Faz aquela misturinha pra limpar a roupa, não é isso que a gente faz?
Aí a gente, depois que botou aquilo naquela água quente, naquele coisa pra limpar, a gente vai lá, bota no sol pra melhorar ainda, vem o sol, né, pra clarear mais ainda. E depois o que a gente faz? Tira todo aquele sabão com aquela água suja, enxágua, e depois a gente vai lá, né? Quando a gente pode, quando quem tem a sua máquina, bota para bater na máquina, bota o amaciante, estende no sol e aquilo fica o quê? Limpinho. Não é isso que fica? Branquinha, alvinha. É. Aí você pega aquela blusa sua limpinha de novo e fala assim, ah, vou vestir, ficou linda. Por quê? Porque você limpou, passou por um processo de purificação. Assim também é a nossa vida. Abra o seu coração, confesse, busque o perdão, libere o perdão e livre-se desse fardo. A palavra de Deus fechando fala lá em Mateus 6,12. Perdoa as nossas dívidas, assim também como perdoamos aos nossos devedores. Gente, é coligado, tá? Para que eu receba o perdão, eu tenho que perdoar também. Não tem assim, metadinha assim. Eu vou fazer só a metade. Jesus, você perdoa aqui meus pecados? Tá tudo certo. Não. Lembra aquela parábola do devedor? Que ele estava devendo muito, horrores. Aí que ele pediu, suplicou. Aí Deus foi lá e o Senhor dele foi lá e fez o quê? Tudo bem, vou te perdoar. Perdoou. Aí ele saiu, encontrou quem ele estava devendo e ele fez o quê? Bateu no cara, segurou o cara e mandou botar na prisão. Aí os amigos olharam, viram aquilo, falaram assim, ah, Senhor, ó, o senhor viu? O senhor perdoou a dívida dele, ele foi lá, ó, pegou o que estava devendo só um tiquinho e botou na prisão. É como se você devesse para o Senhor 10 milhões e ele te perdoou. Aí tem alguém que te deve R$1.000 e você foi lá e mandou prender ele, colocar na prisão. Aí ele pegou e falou assim, ó, já que você não sabe perdoar, eu também não te perdoo. Foi lá e encarcerou ele também. O que isso quer dizer? Que enquanto eu não perdoo a dívida do outro comigo, eu ainda estou presa e não consigo perdão para minha dívida. O que isso quer dizer? Que a nossa dívida com Deus sempre é muito maior. A dívida do irmão comigo e a dívida minha com Deus. A minha com Deus é sempre muito maior. Mas Ele me perdoa, se eu perdoar também. O que eu desejo e o que eu oro é que você abra o seu coração e deixe Deus agir na sua vida. É difícil, Jeane? É. É fácil? Não. Mas todos nós precisamos do bálsamo de Gileade sobre as nossas vidas. Nós vamos orar agora, né? E vamos pedir a Deus que esteja assim curando as nossas feridas. Eu sei que cada um de nós tem problemas, tem lutas, tem provas. Estamos nesse mundo, não estamos em outro lugar. Às vezes estamos decepcionados com os amigos, com os filhos, no serviço, com o marido, com a família. Mas não deixe isso virar uma raiz de amargura em seu coração. Como eu falei lá no início, se tá difícil para você sozinho, pedir esse derramar do bálsamo de Gileade na sua vida. Procure o pastor, procure a Eva, procure o seu líder,
Se precisarem de mim, eu estou aqui. Peço para que ore sobre as feridas do seu coração. Ah, mas eu não quero falar para ninguém das minhas feridas. Então faça a sua listagem daquilo que te magoou e te ofendeu e fale para o Espírito Santo ir curando isso. Entende isso? Se eu confesso meu pecado, Ele é fiel e justo para me perdoar os pecados e me purificar de toda a injustiça. Fecha teus olhos agora e vamos orar. Amém? Senhor meu Deus, Tu conheces o nosso coração. Tu conheces que precisamos de Ti. Tu conheces todas as feridas da nossa alma, Pai. Tu sabes o que dói no coração da minha mãe. Tu sabes toda a luta, toda a dor, toda a tristeza que ela já passou. Tu sabes o que dói no coração da Soninha. Tu conheces, Jesus, a vida, as lutas, as provas que ela já passou e ela tem passado. Tu conheces o coração da Beth, Jesus. Tu sabe tudo que ela já passou nessa vida, Senhor. Tu sabe das dores, das aflições, das perturbações, de tudo que tem afetado a sua alma. Ó Deus, Tu conheces o coração da Eusinéia. Tu sabes, Jesus, de todas as lutas, todas as tribulações, as perturbações, as mágoas. Tu sabes tudo que tem incomodado esse coração. Tu conheces o coração da Ilma, Jesus. Tu sabes, Jesus, tudo que ela tem te falado, tudo que tem magoado, que tem ofendido, que tem perturbado a sua alma. Tu conheces o coração da Eliette. Ó Pai, Tu visitas esse coração. Tu tem mostrado, Pai, o que tem, Senhor, incomodado a essa alma. Tu conheces o coração da Ledi, Jesus. Tu sabe todas as lutas que a Tua serva tem passado. Tu sabe todas as provações, as injúrias, as falas, as decepções. Oh Deus, Tu conheces essa alma. Tu também me conheces, Senhor. Tu sabes as dores, as feridas, os processos que eu tenho passado de confissão, de delegação de perdão. Oh Pai, eu te peço, Jesus, vem com Teu bálsamo de Gileade e derrame os nossos corações, ó Pai, visita-nos, Senhor. Limpa, ó Pai, derrama da Tua água purificadora, vem sobre nós, ó Pai. Manifesta da Tua glória, da Tua graça, do Teu poder. Muda a nossa história. Sim. Renova os nossos corações, renova a nossa mente. Ó Pai, que possamos, Senhor Jesus, confessar aquilo que nos incomoda e sermos curados por Ti. Derrama, ó Espírito Santo, sobre as nossas vidas o Teu bálsamo. Revigora, ó Pai, as nossas almas. Eu peço, Jesus, que Tu olhe para o profundo de cada um e limpe, ó Pai, a nossa mente e o nosso coração. Eu clamo isso, crendo na Tua autoridade, Jesus. Crendo no Teu poder e em Teu nome que eu oro. Amém e amém. Amém. Glória a Deus.